Guilherme, que a gente nunca tinha se visto pessoalmente, nem eu, nem a esposa dele, nem ele, falou, não, faz o seguinte, irmã, vem pegar um livro, não vem também trazer uma palavra. Eu falei, misericórdia, pastor, não, pastor, vem, irmã. E aí eu falei com ele algo que eu falei com o meu Senhor, né? Eu sou servidora pública, mas sou aposentada. Claro que vocês estão estranhando porque eu não tenho idade para me aposentar, né? Carinha de 30, né? Corpinho de 20, mas eu sou aposentada. Por quê? Porque a palavra em Romanos 8:28 diz tudo, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E hoje eu posso afirmar que o câncer operou para o meu bem. Ângela, que é isso? Há 5 anos atrás, eu com 48 anos, eu fui acometida por um câncer invasivo de mama. E que é o primeiro diagnóstico. Na mastologista que eu fui, levei a biópsia, já com a biópsia de neoplasia maligna, invasiva, que é raízes. Ela olhou, isso uma mastologista particular, ela olhou bem e falou, querida, olha só, não tem mais jeito não. Porque pelo aqui, os exames, pelo que eu te avaliei, me examinou e tal, o câncer já espalhou para os músculos, para a pele, entendeu? Então agora é complicado o seu caso. Obviamente é uma mulher de Deus, mas o chão abre e você fala, e agora? Eu vou morrer. Porque ela me deu uma sentença de morte. Hoje em dia a gente já escuta o nome câncer, já tem uma sentença de morte, né? Só que infelizmente problemas cardiológicos têm matado muito mais do que o câncer. Mas ainda é uma palavra muito forte, né? Eu lembro que eu era criança e quando eu descobri o que era o câncer, o meu signo na época, eu não era cristã, eu era muito ligada a signo, meu signo é câncer. E eu lembro que na época eu falava, gente, meu signo é uma doença terrível. Aí as pessoas falavam, qual é o teu signo? Eu disse, eu nasci em julho. Não sei não, nasci em julho. Mas eu não falava o nome porque eu achava que eu era muito feio. Nossa, eu tive logo esse nome. E aí o que aconteceu, queridos? Eu fui pro INCA, Deus abriu a porta, só uma vigília, pastor, para contar o que Deus fez. Deus abriu portas de forma sobrenatural. Deus criou pessoas que hoje há 5 anos eu nunca conheci, porque nunca existiam. Deus usou presbíteros de segurança do INCA para ligar para minha casa. Deus usou presbíteros que era do Uber para ficar o dia inteiro comigo no INCA fazendo exame sem me cobrar nada. Deus usou assim de uma forma sobrenatural. Abriu as portas, fui para o INCA, cheguei lá, a médica que me atendeu, eu cheguei muito mal, já cheguei assim, doutora, tá aqui meus exames, a médica falou que eu vou morrer. E aí uma médica muito jovem falou, peraí, não, como assim vai morrer? Deixa eu ver isso aqui direitinho, eu vou ver o exame, eu vou te examinar. Isso a oncologista do Instituto Nacional do Câncer. E aí ela começou a examinar e falou, gente, essa médica jamais poderia dizer isso. Não está nesse estágio, o que é isso? Ela não pode afirmar que passou para o músculo e para a pele, mas ela falou, não está nesse nível. Vamos começar a fazer os exames e a gente vai ver o que a gente vai fazer, o tratamento, a cirurgia, mas não fica nesse nível de nervosismo. E eu só fazia chorar. E daí aquela mulher me atendeu de uma forma assim, tremenda. Eu estava indo embora, eu falei, eu quero orar pela senhora. E ela falou, tá. Eu abracei essa mulher, quase dei um mata-leão nela, quase que eu fiz um apelo ali mesmo. E aí peguei ela assim e comecei a orar, essa mulher começou a chorar. Eu lembrei quando o pastor falou da psicóloga, a médica oncologista também chorou. Com pós-graduação, com doutorado, especialista ali, mandando em tudo ali no INCA. Quando ela ouviu a palavra de Deus, ela chorou. O povo realmente está sedento. E aí eu orei por ela, abençoei ela, chorei, ela chorou e eu falei assim para ela, ai doutora, que bom, a senhora vai ser a minha médica, né? Então, ela falou, não, eu estou indo embora daqui. Aí eu já comecei, peraí, não é mulher, então fica aqui falando comigo. Ela, não, meu tempo aqui acabou, eu estou indo embora. Provavelmente eu não te vejo mais. Eu falei, opa, senhor, eu falando com um anjo, né? Mulher espiritual, pensa logo, né? Falta falando com um anjo. E foi assim, resumindo, eu fiz os exames todos num dia só, as pessoas ficavam na fila 3, 4, 5 meses querendo fazer um exame, eu fiz todos os exames no mesmo dia, porque quando eu cheguei lá, tinha um senhor que era segurança, e eu falo com ele, é porque eu recebi uma ligação para eu vir aqui e tal, e ele falou, senta ali, espera, faz o seguinte, ó, senta ali, espera com paciência no Senhor, porque ele há de responder. Eu falei, meu Deus, mal cheguei, depois eu vim saber que era um presbítero, hoje é nosso amigo, meu Cláudio, né? Toda vez que eu vou lá eu tenho que falar com ele. Resumindo, passando muito rápido a história, queridos.
em 3, 4 meses eu fui chamada para fazer cirurgia. Eu estava esperando para falar com o médico para ele me dar data. Saiu uma pessoa de dentro da salinha, eu estava aqui, salinha ali, a pessoa saiu da salinha. Puxa vida, não vou conseguir, não tem mais vaga esse ano. Isso era agosto. Tem mais vaga esse ano, como é que eu posso fazer? Aí começou o desespero, eu vou morrer, preciso fazer essa cirurgia, não tem mais vaga. O INCA faz 800 cirurgias de câncer por mês. São 800 cirurgias por mês. E aí ela, olha, como é que pode? Quando eu olhei para minha irmã, eu falei, meu Deus, e agora? Até ano que vem, um câncer invasivo, a gente está em agosto, eu sou da área de saúde, sei exatamente o que é um câncer. E aí eu falei, Senhor, tu está comigo? Não aceito isso e tal. E o rapaz me chamou, não era um médico, era um rapaz atendente. A salinha entrou minha irmã. Ele perguntou, tudo bem com a senhora? Tudo bem? A senhora tem alergia alguma? A senhora está esperando a marcação, né, de cirurgia. Eu falei, tô. A senhora tem alergia a algum medicamento? Eu disse, não. A senhora tem alergia? Não. A senhora tem? Eu falei, não. A senhora é hipertensa? Eu disse, não. É diabético? Eu falei, não. Ele, peraí, lá no computador. Dia 18. Aí eu falei, 18 esse ano ainda? Ele, não, desse mês. 15 dias depois. Aí eu fiz assim, glória a Deus. Ele, eu sou cristã também, eu sou líder dos jovens. Glória. Aí eu falei, meu Deus, eu colocou uma igreja no INCA para que não soubesse. Deus montou uma igreja no INCA. E aí eu falei, meu filho, louvado seja o nome do Senhor, vai se preparando, daqui a 15 dias você vai ter que fazer cirurgia. Gente, mas a moça saiu falando que não tinha mais vaga, né? Ele olhou lá no computador, ele falou 18, imagina, 18 de dezembro, 18 de janeiro, sei lá. Foi 18 daquele mês. E eu fui lá, eu vou repetir, muito rápido, Deus me curou, porque Deus cura como Ele quer. Deus me curou através da medicina, mas me curou. Glória a Deus. Esse mês de setembro, eu faço 5 anos Glória. de saúde perfeita, de um diagnóstico de que você vai morrer. Há pouco tempo fiz um PET scan, chamado PET scan, não sei quem conhece, quem é da saúde, mas o nome já diz, é um scanner em todo o seu corpo, você toma uma radiação e você passa por um aparelho que escaneia todo o seu corpo. Se brilhar algum ponto do seu corpo é onde tem uma metástase, onde tem ainda um câncer. E para a glória de Deus deu tudo correto, tem mais em lugar nenhum. Glória a Deus. Por que foi pedido o PET scan? Porque logo após o Covid, aí é outra história, fiquei 5 dias no CTI, quase morri, entrou um anjo lá, mandou me dar alta, o anjo subiu, evaporou, ninguém hoje conhece mais a pessoa que entrou lá. Mas assim, é outra história. Queridos, por isso que eu falei para o pastor Guilherme que era uma vigília. Aqui vos fala, acho que já enfrentou a morte umas 5 vezes. Sabe o que é ter um revólver na cara e a pessoa atirar o gatilho, o tiro não sair, ela sai correndo desesperada? Eu tô aqui. E aí 5 dias de Covid, fiquei lá e o médico falou, você vai ter que ir transferida porque você está com 75% do pulmão tomado de Covid, seu caso é muito grave. E eu fiquei 5 dias no CTI, toda aparelhada, graças a Deus não fui entubada, mas aparelho no pescoço, aparelho nos 2 braços, era tudo quanto era lugar. E aí conheci uma enfermeira lá, que veio cuidar de mim, e que era desviada da presença do Senhor, afastada. E ela chegou e o Senhor falava assim no meu coração, pergunte a ela, o cara parou de louvar. Eu falei, falar o quê, Jesus? Eu estou aqui, eu estou quase morrendo, não faço comigo não, não quero falar com ninguém. Eu quero ter alta, Senhor, eu quero ir embora daqui. E a menina cuidando de mim, eu dava banho no leito, aquela coisa toda, né? Foi no auge do Covid, morria 1.000 não sei quantos por dia. E aí o Senhor quebrava meu coração, pergunta ela porque ela parou de louvar. Nossa, eu não vou nada, ela estava quase indo embora, eu senti quebrar meu coração, assim, bum! E eu olhei para ela e falei, por que você parou de louvar? Meu Deus, só eu mesmo. E ela começou a chorar, e falou, como é que você sabe? Porque eu era levita da casa do Senhor, mas eu estou afastada, e não sei o que, e dali. Deus. Viramos amiga, a menina voltou para Jesus, hoje é uma levita da casa do Senhor, hoje a gente se vê, a gente se encontra, foi a minha enfermeira de lá. Nesse momento do Covid, eu fiz um voto com o Senhor, eu falei isso com o pastor. Muito resumidamente, né, pastor? Eu fiz um voto com o Senhor, eu falei, Senhor, se tu me tirar daqui, porque estava tudo certo para mim a transferência para o tal do Ronaldo Gazola, que na época era o que fazia, né? É aqui, ó. Aqui. Gente, é mesmo. O Bruno tá falando assim, eu não falo, gente, eu tenho que olhar que tá atrás de mim. É mesmo, aqui. Tudo certo para eu vir para cá, gente. E aí o médico, não, ela tem que ser transferida, porque eu estava no INCA, por fazer o tratamento no INCA, né? Ela tem que
grave, vai ter que ir para o Ronaldo Gazola, não tem jeito, estamos só esperando vocês regem e liberar. Isso passou um dia, dois, quando chegou no quinto dia, eu não dormia, porque eu estava em isolamento, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha nada, você numa maca, sem se mexer, com os dois braços com o aparelho, com o pescoço cortado com um dreno que eles botaram para tomar vários antibióticos. E eu falei com o Senhor assim, Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou escrever um livro e eu vou doar às mulheres desse lugar que não tem esperança. Isso eu fiz na noite do quinto dia para o sexto dia. No sexto dia de manhã entrou um anjo no meu quarto de branco e falou para a enfermeira assim, dá alta para ela, e a enfermeira olhou para a mulher e disse, como dá alta? Se ela está indo para o Ronaldo Gazola. E o anjo falou, dá alta agora, e foi embora, e até hoje ninguém viu a médica. Glória a Deus. No dia que eu tive alta. Eu fui embora para casa, comecei a escrever o livro, fiz 50 exemplares e voltei no INCA para cumprir meu voto. E ali é um lugar que infelizmente muitos não conhecem Jesus, consequentemente, como foi dito aqui, da passagem do filho da viúva de Naim, não tem esperança. Quem não conhece Jesus não tem esperança, né? Foi dito aqui, a esperança é a última que morre, o mundo fala, né? Nossa esperança nunca morre, porque ela chama Jesus. Então as pessoas ali não tinham esperança, não tem esperança. E o Senhor me levou a falar com cada uma que eu pegava e entregava o livro. Eu dizia, eu sou cliente daqui, eu sou paciente daqui e tal, e o Senhor tem isso para você. E peguei 50 livros no INCA, com as mulheres que não tinham mais esperança. O livro ainda não é a minha autobiografia, a autobiografia que eu estou fazendo agora. O livro fala da palavra de Deus. E daí, passou o tempo, o Senhor falou no meu coração, agora faz, eu quero que você divulgue o seu livro. E esse livro foi toda uma história, né? A gente não tinha dinheiro, a menina doou dinheiro para o meu esposo falou, não é para mim, é para minha esposa. Deus moveu, querido, Deus moveu. E agora eu falei, Senhor, então eu tenho que fazer, mas como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro, Senhor? E aí uma pastora, né, que fez com você, eu entrei em contato com ela falou, não, eu fiz pastor Guilherme, bom, atencioso e tal, sei que tem a Thaís, tem tal. Eu falei, vou tentar. Eu desconfiada de tudo, né? Como é que eu vou fazer um negócio de pagar um dinheiro para um moço que diz, pastor, que eu não sei nem se é pastor, nunca vi na minha vida, e eu vou fazer, como assim, gente? O pastor sofreu, me perdoa, tá, pastor? Eu me perdoe em nome de Jesus, pastor. Eu falei, você não vai fazer contrato, pastor? Como assim? Não vai fazer contrato? Como assim você vai? E como é que eu sei? Gente, só Jesus na minha vida, sabe? No final eu pedi para a missionária orar para ver. E para a glória de Deus, o livro está aí. Aleluia. Né? Cadê o livro? O livro está dentro da minha bolsa. Posso? Aí, pastor. O livro é Pedacinhos de Mim, que aqui fala um pouco, não é como eu falei, autobiografia, Pedacinhos de Mim. Fala algumas pregações, algumas revelações que o Senhor me deu. Um momento muito difícil da minha vida, em que eu morei numa comunidade do Rio de Janeiro, e ali eu vivi 15 anos, e aí eu discipulei prostitutas e drogadas. E foram momentos muito difíceis que eu vivi ali. E daí, momentos muito difíceis que eu vivi ali, e o Senhor me dava essas revelações ali, eu ia escrevendo, e hoje eu fiz um livro. Mas tudo isso, queridos, para dizer o quanto Deus é fiel. Aleluia. Mesmo em meio às nossas falhas, sabe? Mesmo em meio às nossas limitações. Quando Ele sonda e vê a sinceridade do nosso coração, Ele é fiel. A minha irmã diz uma frase muito linda, e eu nunca mais esqueci. Minha irmã diz assim: como adorar um outro Deus, se só esse é capaz de saber lá, ela fala mais ou menos assim, de saber a integridade da sinceridade do meu coração. Só o Deus Todo-Poderoso é capaz de sentir a sinceridade de dentro do nosso coração. Não tem como adorar um outro Deus. E quando o pastor me chamou, eu falei, Senhor, tu está num mistério muito grande, porque eu tinha dito a ele, gente, eu falei tudo isso na aposentadoria, eu sou assim. Agora que eu lembrei que eu falei tudo isso. Resumindo, sou servidora pública, fui lá, pedi a aposentadoria, cheguei na aposentadoria, o médico falou, o perito falou para mim, você não tem nem idade nem tempo de serviço. Eu tinha 20 anos de prefeitura e 48 anos. Eu falei, desculpe, querido, mas você não tem nem idade nem tempo de prefeitura. Eu disse, não, pastor, mas eu venho de um diagnóstico de câncer e pela lei eu posso me aposentar. Não, você está ótima, cheia de saúde, você pode trabalhar tranquilamente. Vocês estão ouvindo esse microfone, gente? Glória a Deus, tudo rola clima, pastor, eu no microfone.
netinho aqui até rola, mas ele não. E eu falei, não, doutor, eu tenho câncer, eu posso ir aposentar. Ele falou, que nada, você está tão bem, menina, tão saudável, pode trabalhar à vontade, 48 anos novinha. Não, porque eu vou aposentar você agora não. E aí eu orei ao Senhor. Falei, Senhor, se tu me aposentar, eu vou fazer só a tua obra. E nunca mais, isso eu falei com o pastor Guilherme, nunca mais eu digo não para a tua obra. Gente, meu marido falou uma frase para mim assim, cuidado com o que vocês oram, porque Deus escuta. Cuidado com o coração de vocês, Deus escuta. Falei isso, veio o perito e falou assim, ó, por mim não, mas vai vir o chefe aí, são 3 médicos para se aposentar. Se o último, que é o chefe, falar que sim, a nossa voz não vale nada, é a voz dele. E eu comecei a orar. Falei, Senhor, é isso aí que tu vai usar. Eu vou fazer a tua obra e não vou mais dar não para ninguém que me chama para fazer a tua obra, Senhor. Querido, isso foi outubro. Outubro, já nem lembro o ano, agora tem uns 3 anos ou mais. E aí o médico chegou e falou, pois não, eu fui falando um negócio, me dá os exames todos aí. Eu fui dando os exames para ele e tal. Tem mais alguma coisa? Eu tenho esse senhor, eu fui pegando aquela batalhoca do exame, fui dando para ele olhando e no computador, sem falar nada. Ah, sim. Aí eu pegava outro computador e eu só em espírito de oração. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, não acredito que, nossa, eu preciso me aposentar. No final ele pega o papelzinho e fala assim, aguarda sair no diário oficial. Eu falei, mas saiu o quê, doutor? Eu falei, ou ele aumentou a minha licença médica, ou ele mandou eu retornar ao trabalho. Tudo sai em diário oficial na prefeitura, né? Ou ele mandou eu retornar ao trabalho, ou ele aumentou minha licença médica, eu estava de licença médica. Eu falei, mas esperar o quê? Ele espera sair de ó. Meu Senhor da glória, e agora? Eu fui embora, esperei. Todo dia eu via DO que saia meu nome, todo dia eu via DO que saia meu nome. 1º de outubro, eu olhei meu nome, aposentada. Aleluia! Gente, do dia 2 de outubro em diante eu nunca mais parei de fazer a obra, porque eu orei, gente. Gente, eu pedi, gente, eu orei. Se eu ouviu, atendeu. E era pedido assim, ó, tchá, nunca tinha ouvido na vida. Não, que eu soube, não sei quem indicou. Aí você falou, eu falei, Senhor, como é isso? Como assim, Senhor? Aí toda hora na mente, você pediu, meu filho. Eu só te aposentei para isso. Você pediu. Meu Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado com que a gente ora ao Senhor. E quando a gente ora, o Senhor escuta e atende. Sabe? Amém, gente. Glória a Deus de ter colocado você na família que Ele colocou, porque Ele é inerrante, Ele não erra. Se Ele colocou você na sua família, Ele tem um propósito. Ele não errou. Ai, não queria ter essa família. Deus sabe por que você está lá. Porque todo o projeto de Deus é perfeito. Não tem como falir. A sua família não tem como ser falida. Porque ela é um projeto de Deus. E se ela é um projeto de Deus, queridos, eu quero dizer algo a vocês. Não existe nada que Deus não possa fazer pela sua família. Aleluia. Se é projeto dele, não existe nada que ele não possa fazer pela sua família. Ângela, você não conhece o problema da minha. Nem preciso conhecer. Só posso te garantir que não existe nada que ele não possa fazer pela sua família. Aleluia. O problema que você estiver enfrentando. Família é uma instituição, vamos dizer assim, atacada desde o Éden, né? Desde o Éden, família atacada. Família atacada o tempo todo. É o nosso primeiro ministério, né? Que as pessoas falam, e verdadeiramente é. E quando ele me falou de família, eu lembrei logo de um personagem bíblico que eu sou, assim, apaixonada no bom sentido de amor por ele, que é Josué. Que para mim é um exemplo de servo, de líder, um exemplo de homem de Deus, um exemplo de liderança. Josué, que está em 24. Abre para a gente ler que a gente vai continuar falando. Josué 24, só o 14 e o 15. Josué 24, 14 e 15, diz assim na minha Bíblia. Agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses dos seus antepassados, ao qual serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Josué aqui,
O livro de Josué já começa com algo muito profundo, né? Josué, ele era substituto de Moisés. Ele era, vamos dizer, o vice-líder de Moisés. Moisés morreu. E no capítulo 1, versículo 1, o Senhor já pega pesado com Josué. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, teu líder morreu. Faz o seguinte, levanta agora e atravessa o Jordão. Mas Josué só queria chorar o luto do líder dele, do amigo dele. Mas o Senhor falou com Josué, como com certeza já falou com cada um de nós aqui, comigo mais de uma vez. Em outras palavras, o Senhor falou o que na minha época, que a maioria é jovem, mas na minha época minha mãe falava muito: engole o choro. Quem aqui já passou por isso? Mãe, engole o choro. Engole. Josué estava assim: meu Deus, meu líder morreu. O que eu vou fazer? Aí o Senhor falou assim: engole o choro, levanta, atravessa o Rio Jordão. Porque, queridos, há momento, Eclesiastes 3 fala que é momento até de chorar. Mas é momento de deixar de chorar. Quando a gente lê o Salmo 126, que eu gosto muito, versículos 5 e 6, ele fala assim: aquele que vai semeando chorando, ele voltará com seus feixes com alegria. Semeando e chorando. Muitas vezes, o que rega a nossa semente são as nossas lágrimas, não é isso? Quem aqui nunca passou por oração líquida? Conhecem oração líquida? É uma oração que a gente só chora, não sai nenhuma palavra. Não sai uma palavra, só chora, molha tudo, fica com baba, fica com tudo ali, fica tudo molhado, não sai uma palavra. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor recolhe cada lágrima e coloca no odre. Então cada lágrima sua é interpretada. Glória a Jesus. Mas a palavra em Salmo diz, olha que coisa linda, aquele que sai semeando e chorando. Na época também da minha mãe, ela falava muito assim para mim: se molhar muita planta, mela a raiz e mata a planta. A semente no mundo espiritual é a mesma coisa. É o momento de chorar, semear chorando, para regar a semente. Mas é o momento de parar de chorar, porque vai chegar o momento de voltar para os seus feixes com alegria. Glória a Deus. Então tá chorando? Aleluia. Já regou a semente? Agora glorifica. Agora começa a visualizar já você voltando com seus feixes na mão. Graças E o Senhor falou para Josué: engole o choro, se levanta e atravessa o Rio Jordão. Eu estou falando nessa noite, já começando a falar para mim e para você: engole o choro, Meu Deus. se levanta e atravessa o rio. Do outro lado do rio é outro nível. Do outro lado do rio é outra etapa. Mas você tem que primeiro segurar o choro, engolir o choro, se levantar e caminhar para atravessar o rio. Deus, aleluia. Só vamos conseguir lá do outro lado do Rio Jordão, vamos conseguir atravessar outro nível, outra fase, outra etapa, outro degrau. Se você parar de ficar chorando e se lamentando, parar de ficar murmurando: meu Deus, o que aconteceu? Por que nada acontece comigo? Por que só comigo? Gente, tem crente que gosta de fazer competição de prova. Você vai falar com a irmã: irmã, estou numa prova. Irmã, mas a minha é pior. Não, irmã, porque você não sabe, meu esposo está na jornada. Ih, mas meu esposo, filho, sobrinho, papagaio, todo mundo. Meu é muito pior, gente. Isso é nada. Gente, em nome de Jesus, é hora de chorar, que chora aos pés do Senhor. Mas é hora de levantar e atravessar o Rio Jordão. E assim o Senhor começou a falar para Josué. A gente acha que a história de Josué começa aqui, né? Não começa não. Josué começa lá em Êxodo 17. Uma guerra de Refidim, todo mundo vai lembrar. E Moisés falou para Josué o seguinte: Josué, fica aqui embaixo e guerreia, porque eu vou subir o monte e vou orar. Glória a Foi Deus. Arão e Ur segurando a mão de Moisés. Enquanto Arão e Ur seguravam a mão de Moisés, ele ganhava. Quando Moisés se cansava, abaixava a mão e perdia. Olha aí. Mas no final, a palavra de Deus diz que Josué matou todos os amalequitas ao fio de espada. Olha que coisa linda. Josué, quando Moisés ia falar com o Senhor na tenda, e vinha aquela nuvem e ficava ali na tenda, Josué estava na porta da tenda. Moisés saía da tenda, voltava para o acampamento, Josué ficava o quê? Permanecia na porta da tenda. Olha que postura desse homem, gente. Olha que coisa linda esse homem e o Senhor. Olha o posicionamento desse homem. A gente só consegue as coisas com o Senhor com posicionamento. É verdade. Com relacionamento com Deus. Como é que está hoje o meu e o seu relacionamento com Deus? E aqui nesse período, quando ele fala que você pode até escolher servir o Deus dos seus antepassados ou servir o Deus do qual eu estou falando, o Todo-Poderoso. Por quê? Aí ele fala assim: porém, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele já começa falando assim, ó, começa
Porque ele podia falar assim, toda a minha casa vai servir o Senhor. Mas ele fala, tá? Vai começar por mim. Eu vou ser o modelo, eu vou ser o exemplo, eu vou ser a referência. Então eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aleluia. Esse homem estava cercado de idólatras. O povo nesse período aqui era idólatra. O povo tinha vários deuses. Deuses não, tinha ídolos, porque Deus só existe o Deus verdadeiro. O povo tinha ídolos. O povo aqui era muito idólatra. E Josué estava cercado de idolatria. Às vezes a gente coloca desculpas assim, eu bebi porque eu estava numa roda de amigos, todo mundo bebeu, eu vi só uma bicadinha. Eu fiz tal coisa, juventude então, né? Eu fiz tal coisa porque senão meu grupo não me aceita. Mas só fiz pra ser, para todo mundo ver que eu tô junto ali, legal, ali na turma. Josué podia falar assim, todo mundo é idólatra mesmo, deixa eu aqui ficar também idólatra. Ele falou, vocês podem até idolatrar o Deus que vocês quiserem, o ídolo que você quiser, agora eu não. Eu tomei uma decisão, que eu e a minha casa vão servir o Deus Todo-Poderoso. É uma decisão, queridos. José tomou uma decisão. Aqui ele fala de escolha. Nós precisamos escolher verdadeiramente quem a gente quer. Aleluia. Ainda tem crente que faz brincadeirinha, infelizmente, totalmente sem graça. Me desculpa a minha opinião. Ai, fulaninha é crente Raimundo, para a igreja pelo mundo. Não, gente. Não existe meio termo para o Senhor. Para o Senhor não existe penumbra, ou é trevas ou é luz. Para o Senhor não existe em cima do muro. Meu Deus. Eu vou falar uma ilustração, eu faço quase todas as minhas pregações. Mas é uma ilustração. Não estou pregando heresia, não é Bíblia. Está gravando, amor? Glória a Deus. É ilustração para a gente entender. Tinha um jovem em cima do muro. De repente alguém aqui já até conhece. E de um lado estava Deus e do outro lado estava Satanás. E o jovem estava em cima do muro. E o jovem olhava para Deus e Deus fazia assim para ele. Vem, filho meu. Eu tenho promessas para a tua vida, estou te esperando de braços abertos, filho. Vem que eu estou te esperando. Ele olhava para o outro lado, Satanás estava lá, no celular, vendo a prostituição lá, tomando a maconha dele. E o jovem olhou e falou, ele nem me chamou. Aí olhou de novo para Deus e era o Senhor, filho, eu te espero. As promessas estão de pé, corre para mim agora, porque ainda dá tempo, filho meu. E o jovem olhou, não, peraí. Aí olhou de novo, estava ele lá na cachaça dele, e tal, aquela coisa toda. Aí o jovem foi e ficou, não, tem alguma coisa de errado. Satanás, deixa eu te perguntar uma coisa, porque toda vez que eu olho para Deus, eu pergunto, toda vez que eu olho para Deus, ele me chama para ir para perto dele. E quando eu olho para você, você nada faz, você me ignora. E Satanás deu uma resposta muito simples, eu não preciso te convidar, quem está em cima do muro já é meu. Meu pai. A gente precisa fazer escolhas. A gente precisa fazer escolhas verdadeiramente. A quem você quer servir. Aleluia. A quem você quer adorar. Tem uma palavra muito forte em Apocalipse 3 que fala do morno. Alguém sabe? O que o Senhor fala do morno? Ele vomita. A palavra de Apocalipse diz assim, ó, ou seja crente, ou seja quente, crente quente, ou seja quente, ou seja frio. Ele fala, o morno, eu vomito. Sabe o que é o Senhor tirar você de dentro dele? O morno para ele é isso. Como assim, Ângela? Você está querendo dizer o que em ser morno? Eu estou querendo dizer que a gente precisa fazer uma escolha. Deus está sendo o seu único Deus? E aí muitos podem pensar assim, ó, claro que tá. Eu não adoro imagem. Tem um monte de imagem lá, mas eu não adoro. Eu não faço isso. Eu não vou em outras religiões. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Claro que eu adoro só Deus. Muitas vezes, querido, a idolatria, a adoração está dentro da sua casa. Adorar a outra coisa que não seja Deus é tomar o lugar de Deus. É tomar a primazia, tomar o primeiro lugar. Quantas pessoas, eu creio que ninguém fez isso, já ouviu alguém dizer assim, se meu namorado me largar, eu morro. Se minha esposa me largar, eu morro. Eu já ouvi, queridos. Como eu falei, eu fiquei 15 anos dentro de uma comunidade perigosíssima do Rio de Janeiro, discipulando, mentoreando mulheres prostitutas e drogadas. O que eu mais ouvi era isso. Por quê? Elas não conseguiam adorar a Deus. O ídolo delas, o Deus delas, era o marido, era o filho.
Muitas vezes é o dinheiro, sabia? Muitas vezes é o carro. Hoje em dia, muitas vezes é um joguinho da internet. Muitas vezes é o seu primo, seu tio, seu vizinho. Muitas vezes você adora, a pessoa se coloca em primeiro lugar, você esquece do Senhor. E isso é ser morno, porque eu preciso tomar uma decisão. Josué, quando ele falou aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como eu falei, ele estava no meio de uma multidão idólatra. Mas ele tomou decisão e não. Hoje fala assim, eu não vou nem andar de Bíblia, eu vou levar no celular para ninguém ver que eu estou com Bíblia. Para a igreja o pessoal vai saber que eu sou crente. Se eu botar a perna, vão achar que eu sou pastor. Vou botar não. Não vai de camisetão. Se eu botar um saião, vão achar que eu já sou mulher lá na Assembleia. Eu vou andar. O que vão pensar de mim? Não, se eu falar no meu grupo de amigos que eu sou crente, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é luz e sal. Vão pensar que você é diferente. Vão pensar que você tem uma palavra de vida. Vão pensar que na hora do desespero eles vão recorrer a quem? É a você. Aleluia. Então a gente precisa fazer escolhas na nossa vida. Escolhas. Aqui ele fala muito sério de escolha. Quando ele fala de antepassados, a gente às vezes traz coisas do passado, queridos. E olha, eu vou te dizer, se desligar do passado é difícil, hein? Meu Deus, irmão, eu falo meu Deus ao quadrado. Porque eu sei o que eu estou falando. Só, queridos, que o passado te aprisiona. O passado acabou. Ele passou. Você sobreviveu. Ele não tem o poder de ser reconsiderado. Você não pode voltar lá e fazer outra coisa. Então não deixe o passado atormentar o teu presente, não, queridos. Não deixe ele vir com você, trazendo como se fosse uma corrente. Quando a gente está agarrado ao passado, eu sei o que eu estou falando, tá? A gente anda, parece que a gente vem arrastando corrente, ó. Aí tudo lembra aquele passado. Aí tudo dói. Como esquecer? Como é que a palavra de Deus, em várias passagens aqui, ele diz que ele tem um novo. Tem uma passagem que eu amo muito, que está em Isaías, e fala isso muito forte para a gente. Isaías 43, o Senhor fala assim, ó: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, eis que eu estou fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Glória Aí ele a Deus. pergunta assim, você não reconhece? Claro que não. Por que ele perguntou? Olha só, querido, esquece o passado. Isaías 43, 18 e 19, para você meditar em casa. Ele está querendo falar o seguinte, ó: esqueça o passado, tá? Não viva mais lá, porque eu estou fazendo algo novo. E o novo já está surgindo, viu? Está nascendo. Tá? Quem recebeu aí, amém, eu recebo. O novo está vindo, o novo está nascendo. Mas ele fala assim, ó: você não reconhece? Por que ele pergunta isso? Porque enquanto o meu olhar estiver lá no passado, eu não vou conseguir ver o meu presente. E quando eu estiver presa ao meu velho, eu vou ter espaço para o novo chegar como? Cadê o espaço para o novo chegar se minha vida está ocupada pelo velho? Se meu coração são velhas lembranças, velhos sentimentos, parece que está cheirando a mofo, é tudo lá atrás, tudo lá velho. Deus quer fazer o novo, como? Vocês acham que Deus vai chegar no seu coração assim, ó? Peraí, Cláudio, deixa eu ver se eu consigo achar só um espacinho aqui para entrar o novo, rapidinho, porque está cheio de velho, eu vou tentar entrar para fazer... Não vai não, queridos. Deus não se divide, Deus não se mistura. Aleluia. A gente precisa, para receber o novo, deixar o velho lá atrás. Acabou, passado, passou. Os saudosistas ainda falam assim, missionário: tempo bom que não volta mais. Não é assim que a gente fala, gente? Graças a Deus que não volta, porque Deus tem um novo. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus que não volta. Tu passou, sobreviveu, tá aí vivo, agora Deus tem um novo. Eu costumo dizer sempre que, no meu entendimento, o Senhor fala assim: eu não quero saber. Porque às vezes a gente se lamenta com Deus, pastor. Você não está vendo não, Deus? Passei lá atrás. Deus, tu não está vendo que lá em 1990 ele me xingou? Você não está vendo que lá em 1992 ele falou de mim? A gente está lá, agarrado. O Senhor, ele não quer saber, isso não é Bíblia, isso é eu que estou falando, porque ele ministrou isso no meu coração. O Senhor, ele não quer saber o que a vida fez com você até agora. Ele quer saber o que você vai fazer com a oportunidade daqui para diante. Aleluia! O que você vai fazer com o novo. A cada dia ele te dá um novo, mas você tem escolha. Permanecer lá nos seus antepassados, lá no velho.
ou de você viver o novo de Deus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. E Josué falou, você pode escolher, ou o Deus dos seus antepassados. Às vezes as pessoas vêm trazendo gerações de maldições, às vezes ela mesma. Meu avô era assim, meu tio era assim, meu pai era assim, por isso que eu sou assim. Que síndrome de Gabriela maldita é esse? Que eu nasci assim, vou morrer, vivo assim, vou morrer assim? Não é síndrome de Gabriela maldita. Você tem a opção de escolher. Eu hoje, que estávamos falando, o meu pai era do Umbanda e do Candomblé. Eu via meu pai matando animais para fazer sacrifício. Meu pai levava pessoas dentro da minha casa para receber o Satanás ali dentro. E eu era criança e via tudo aquilo. Eu já fui dançando de macumba e via pessoas passando fogo no braço e não queimar, tomar não sei quanto litro de cachaça, não ter nem bafo de cachaça. Eu poderia fazer o seguinte, meu pai era meu herói, gente. Meu pai era o melhor pai do mundo. Meu pai era meu grande amor. Meu pai para mim era referência. Eu poderia falar o quê? Eu segui os passos do meu pai, gente. Porque se ele fazia, ele era meu pai, era bom. Pela misericórdia do Senhor, eu escolhi que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu deixei os deuses dos meus antepassados lá atrás. Eu escolhi deixar eles lá atrás. Eu escolhi colocar toda a maldição aos pés da cruz e ser liberta. Eu escolhi. Você tem livre-arbítrio, você tem escolha. Ninguém vai te pegar pelo... Hoje ninguém foi lá para casa, pegou pelo colarinho e te trouxe para a igreja. Alguém fez isso? Te sentou aí, botou um super bom, daí você não sai. Ninguém fez isso. Você hoje teve escolha para estar aqui. Ângela, não estou gostando nem um pouco da palavra. Você escolheu estar aqui, queridos. Glória. Eu não creio nessa história. Quando a gente está pregando alguma coisa, pastor, a pessoa fala assim, olha, se fulaninho tivesse aqui a palavra toda para ele, gente. Gente, como eu queria falar aqui. Mas o diabo não deixou ele vir. Não. Era para você estar aqui. É verdade. O diabo não tem mais poder do que Deus, não. Se Deus quisesse que ele tivesse, Deus ia pegar ele. Aí sim, Deus pega pelo colarinho e senta. Porque o Todo-Poderoso é o Senhor. Não vamos dar mais poder do que o diabo tem, não, queridos. Não, o diabo não deixou ele vir. O diabo deixou ele... Não. Porque Deus queria que você estivesse aqui. E não ele. Então vamos começar a parar com essa história, que isso não é para mim, não. Isso que ela está falando aí, não, uma balela. Pastor, ó, daqui a pouco eu vou falar, pastor, pelo amor de Deus, não vem com essa moça não, tá, pastor? Fala isso não, gente. Deus, ele fala como ele quer. Deus, ele age como ele quer. Mas tudo que Deus fala, querido, conosco, é para tratamento, é para bem-estar, tem propósito. Tudo que Deus fala na nossa vida tem propósito. E o propósito é sempre muito maior. Tudo que Deus fala na nossa vida, no nosso coração, é para nos tratar, nos curar. Às vezes dói? Claro, gente. Quantas vezes aqui, quem aqui já levou um não de Deus? Eu já levei, sei lá, quantas vezes, porque eu pensei em fazer conta. Meu caderninho já não cabia mais. Então eu falei, eu quero saber, Senhor, quantos mil que já está os não que tu já me deu? Mas sabe o que Deus me traz à mente? Deus Pai me traz à mente? Quero saber quem é bom de Bíblia aqui, pastor. Vai dar uma estrelinha, tá? Só queria responder. Quem aqui levou não 3 vezes do Deus Pai? Olha aí, David. Estava no Getsemane. Jesus. Estava no Getsemane e falou assim para o Senhor, como homem, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. A palavra de Deus que ele estava em agonia mortal, uma angústia mortal. É a palavra de Deus que diz. Ele era homem. Naquele momento, ele era homem. E aí o Senhor disse para ele. E aí pela segunda vez o Senhor falou o quê? O Senhor Jesus falou o quê? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, pai. E o pai falou para ele o quê? Ele pediu 3 vezes. 3 vezes o pai disse não. Porque o não de Deus tem um propósito muito maior. O não de Deus foi para exaltar o Filho. O não de Deus na nossa vida tem um propósito muito maior. Glórias a Deus. Eu orei 15 dias antes de fazer a cirurgia e falei assim, Senhor, se tu quiser, tu pode curar esse câncer. Eu não queria fazer cirurgia. Senhor, eu orei 15 dias esta oração. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas quando chegava a hora de eu falar assim, contudo, seja feita a tua vontade, gente, era difícil. E eu orava naquele ânimo, né? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, meu Pai,
é maravilhoso. Mas depois eu, contudo, né, Senhor? Já feita a tua vontade. Porque a minha vontade era não operar. E o Senhor falou o que para mim? Não. Eu queria ser curada assim, como eu fui de um tumor, provavelmente o câncer no pulmão. Fiz o exame, deu um tumor, o médico falou que provavelmente era metástase, era maligno, era gravíssimo, e eu fiquei 7 dias na madrugada orando por mim, fiz um outro exame, chegou lá, o médico especialista teve que olhar e falar assim, meu Deus, o que aconteceu? Não tem mais nada, o tumor sumiu. Glória a Deus. Só que Deus não quis me curar assim da primeira vez. Deus quis me curar com a medicina. Eu tive que fazer cirurgia. Mas Ele me curou. Como Ele age, não cabe a gente entender. Cabe a gente entender que Ele age. Glória a Jesus. Então, queridos, agora para finalizar de verdade, para não me estender muito, essa palavra o Senhor nos faz meditar muito sobre o que temos feito com as nossas escolhas. O que nós temos feito com as nossas escolhas. A gente fala um monte de coisa, não lê nada, mas glória a Deus. O que a gente faz com as nossas escolhas? Como é que está hoje o meu relacionamento com o Senhor? Eu posso dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque, queridos, tem que ter uma convicção em Cristo muito grande. Mas você pode, porque você tem autoridade, não é no seu nome nem no nome do seu pastor. Você tem autoridade no nome do Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Você tem autoridade no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é nome sobre todo nome. Então Jesus é nome sobre qualquer enfermidade, qualquer problema, qualquer situação, Glória. qualquer diagnóstico. Ele é nome sobre todo nome. Ele é nome sobre qualquer demônio. E você tem autoridade no nome de Jesus, chegar na sua casa hoje e fazer assim, ó. Ah, diabo, na minha casa hoje não. Porque agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode chegar na tua casa, abrir tua boca e profetizar. Porque é muito lindo, queridos, e é de Deus, e eu amo. Chegar uma irmãzinha e eu profetizando na vida da irmã. Irmã, isso que vejo é de Deus, eu amo. Eu gosto do mistério. Mas quantas vezes você para e profetiza para a tua vida? Quantas vezes você já pregou para a tua alma? Alguém aqui já pregou para a tua alma? O salmista fala isso. O salmista ele fala assim para a alma dele. Minha alma, tu está tão aflita dentro de mim, alma. Faz o seguinte, alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aleluia. Ele pregou para a alma dele. Mas quantas vezes nós profetizamos na nossa família, na nossa casa? Glória, meu Deus. Quantas vezes nós chegamos para o nosso filho, colocamos a mão e dizemos, se tu uma bênção. Glória a Jesus. Tu é um abençoado, tu é do Senhor. Mas é mais fácil chegar e falar, meu filho não larga as drogas. Meu filho fica me afrontando, gente. Meu filho é rebelde, não me obedece. Aí às vezes você mesmo semeia palavras de maldição. Eu costumo dizer sempre que eu tenho uma pregação que fala que palavras são sementes. E palavras são sementes. O que você fala, o mundo espiritual capta. E o mundo espiritual que eu digo é céu e inferno. Porque o mundo espiritual é muito mais real do que você pensa. É muito mais real do que você pensa. E tudo que você fala, você dá legalidade. Para Deus agir, para o diabo agir. Então a gente tem que começar a se policiar muito. Eu falo muito isso sobre as palavras que a gente usa na nossa casa. Para o nosso filho, para o nosso esposo, para a nossa esposa, para a nossa mãe. O que você tem falado dentro da sua casa? Como que você tem se comunicado com seu filho? O que você tem falado para ele? Não tem mais jeito? Eu não te aguento mais. Ah, por que você está aqui? Por que esse alimento não acaba? Eu ouvia muito isso lá na comunidade que eu falei. Eu falava, não, Ângela, eu estou aqui para você orar comigo porque minha vida é um inferno. Porque minha casa é um inferno. Aí eu vou fazer uma pergunta a vocês. O inferno foi feito para quem morar? Satanás e seus demônios, irmão? Aí quando eu falo assim, olha, minha casa é um inferno. Eu estou falando o quê? Para o mundo espiritual ouvir. Satanás pode entrar porque a casa é sua. Aí depois reclama, onde foi que eu errei? Aí chama o filho de desgraçado. Desgraçado é sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente não é nada. Aí chama o filho de danado. Alguém sabe o que significa danado? Condenado ao inferno. Vai no dicionário. Aí fica bonitinho. Ai, meu filho é um danadito. Em outras palavras, ele é um condenadinho ao inferninho. Só bota no diminutivo.
Aí ainda chega um crente pro outro e fala assim, aí irmão, tô bolado hoje. Tô bolado. Alguém sabe o que é bolado? No candomblé, bolado é possuído por um demônio. Vai procurar também na internet, no dicionário. Fala, pô irmão, tô bolado, tô boladão, tô possuidão do demônio. Meu Deus. A gente não tem noção do que a gente fala. Mas, queridos, a palavra de Deus, que é viva, eficaz e poderosa, ela diz em Gálatas 6:7 assim, ó, de Deus não se zomba. Tudo que você semear, isso você colherá. As pessoas usam muito isso só para dízimo, não é só para dízimo. Palavra que você lança na sua vida, na sua casa e na sua família, você vai colher. Chega em casa, começa a falar um monte de abobrinha, um monte de coisa, às vezes fala para você mesmo, nossa, mas eu podia ser gente, como eu sou burra, tapada, burra, demente, idiota. Idiota é uma doença gravíssima, doença mental, que ainda não tem cura. E você não tem essa doença. Deus, eu sou burra demais. Meu Deus, eu não vou conseguir mesmo, então nem vou fazer, porque eu não vou conseguir. Não faça, porque você não vai. O mundo espiritual já captou. Aí você pode dizer para mim assim, Ângela, você está acabando comigo. Eu já falei um monte de coisa com meus filhos, eu já falei um monte de coisa com meu marido, com a minha esposa, para minha mãe, e agora? Com Jesus tudo tem jeito. Jesus tudo tem jeito. Oh, glória! A palavra de Deus diz que se você se arrepender, está em Atos 3,19. Ela diz exatamente assim, ó, em Atos 3,19. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que vivam dias de descanso da parte do Senhor. Aí você vai dizer, Ângela, arrependa-se e volte-se para Deus. É palavra para desviado, né? Para voltar para Deus? Não. Quando a gente peca, a gente se afasta do Senhor. Que já foi até dito isso. A gente pecou, aqui está o Senhor, e eu pequei, eu estou indo para lá. Estou indo distante do Senhor. Quanto mais eu peco, mais eu me afasto do Senhor. Eu é que me afasto. Não é Ele que se afasta de nós. Eu escolhi pecar, eu escolhi a escolha me afastar do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente se arrepende, não é pedir desculpas. Pô, desculpa aí, tá, mano? Semana que vem faz a mesma coisa. Ô, irmãzinho, desculpa, tá? Semana que vem faz a mesma coisa. Aí começa a virar uma iniquidade. Você não tem mais temor de pecar. E a palavra de Deus diz que o Senhor abomina a iniquidade. Aí você tá ali. Aí você se arrepende. Eu me arrependo e faço o quê? Eu volto para Deus. Eu volto para perto do Senhor. Quando me arrependo, eu volto para Deus. E aí ele fala, para quê? Para que você viva dias de descanso da parte do Senhor. Então hoje, se você em algum momento já fez isso na sua família, já amaldiçoou a sua família por algum momento, já falou palavras que não deveria falar para os seus filhos, para o seu esposo, para o seu pai, para a sua mãe, você vai pedir perdão hoje. Não é para mim não, tá? E nem para o seu pastor, sua pastora. Senhor, eu me arrependo e eu nunca mais vou voltar a fazer isso, porque se arrepender é nunca mais ter o desejo de fazer novamente. Então, Senhor, hoje eu me arrependo. Senhor, anula no mundo espiritual a palavra que eu falei do meu filho. Hoje eu abençoo ele em nome de Jesus. Deus, repreende o que eu falei do meu casamento. Eu hoje abençoo meu casamento em nome de Jesus. Começa a mudar. Começa a mudar. Começa a pedir perdão. Vai no filho e fala pro filho. Meu filho, me perdoa que aquele dia eu falei que você era isso. Me perdoa, meu filho, que eu falei que você era igual uma mulherzinha. Me perdoa, minha filha, que eu falei que você nunca vai casar, nunca vai ser feliz. Me perdoa, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Tu vai ver o que Deus vai fazer na tua família. Porque, sabe por quê, queridos? Eu, precisamos decidir. Eu, você e a sua casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Começa de você. Não adianta, acabou aquela história da época do meu pai. Meu pai falava assim pra mim, filha, pega lá um cigarrinho pra mim. Vai fumar, você pode fumar cigarro como dia. Olha, filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, hein? Meu pai fazia assim, acabou essa história, queridos. O filho quer ver o exemplo em você. O filho quer ver você. Quando o filho vê você xingando, traindo, falando mal do pastor quando tá na mesa, falando por trás da irmã quando sai da igreja, ele vai fazer o quê? Isso também. Porque você está semeando isso na sua família. Está semeando isso no seu casamento.
É uma bênção. A mulher quer chegar em casa, o pastor falou até isso aqui. A mulher tem que o marido chegue em casa, ele já chega agarrando ela, beijando, alisando, uma moça maravilhosa, tá linda. Mas quando ele chega em casa, como é que você recebe, gente? Nossa, já chegou tão cedo. Tem que chegar mais cedo hoje, gente. Ai, poxa, por que não ficou mais tempo lá? Ai, amor, tô com uma fome, amor. Hoje o dia foi pesado. Vai cair o braço se for lá esquentar uma comidinha? Hoje o dia tem até micro-ondas. Ah, vai lá, tá na geladeira, pega lá, esquenta se quiser, tô vendo minha novela. Ah, não perturba não, hein? Já chegou perturbando. Aí quer que o marido haja com o maior carinho com você. Você está semeando agressividade. Você vai colher o quê, queridos? O marido é a mesma coisa. Sai daqui, mulher. Chata, feia, não sei o quê. Isso, Aí quer que a mulher à noite. Você não me dê carinho, amor. Ai, gente, você está semeando o quê na sua casa? O que você está semeando com o seu cônjuge? O que você anda semeando? É o que você vai colher. Mas ainda há tempo de mudar hoje, querido. Hoje é noite de escolha. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de arrependimento. Hoje é noite de escolha. Aproveita essa oportunidade. A palavra de Deus diz assim, aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus. A gente não sabe o dia de amanhã. Um dia que eu tive alta, cheguei na minha casa, nem consegui andar direito. Meu marido estava de testemunho. Fiquei 5 dias deitada sem se mexer, fiquei 5 dias, quase 6 dias sem me mexer. Chegava em casa com as pernas assim. Eu sentei na casa da minha irmã, que eu não consegui ir para casa, minha casa tinha escada. O hospital da minha mãe estava enganado de Covid e ligou que ela tinha falecido. Nem me despedir da minha mãe eu pude, minha grande amiga. Pude nem ver, não pude me despedir, não pude ir lá enterrar, eu não pude nada dessas coisas no auge do Covid. Então a gente não sabe o dia da manhã. Minha mãe saiu de casa, a última vez que a gente se viu foi na véspera, feliz da vida, brincando. Eu brincando com ela como é que botava máscara, minha mãe tinha 84 anos. E eu brincando com ela, é assim que tinha máscara, mãe, ela brincando comigo, rindo. Saiu de casa com falta de ar, como eu. Não voltou mais. Eu não pude visitar no hospital, porque não podia, além de não poder visitar para a Covid, eu estava internado no CT. E quando eu voltei para casa, no mesmo dia, 26 de abril, que eu sento na minha casa, o hospital liga para o dia falecido. A gente não sabe o dia de amanhã. Aproveita a oportunidade hoje. Não é jargão popular, não, que Jesus está voltando, não, queridos. É real, é Bíblia. Então aproveita hoje, se conserta hoje. O dia de consertar o altar. O dia de você ficar bem com Deus. De você ficar bem com os seus, com quem você ama. Deixa a vaidade de lado. Hoje foi lido aqui Eclesiastes. Pelo amor de Deus, deixa a vaidade de lado. A vaidade leva a gente para o inferno. Eu que estou falando já fui muito vaidosa. Eu me achava bam. Tive que ter um monte de enfermidade, ficar à beira da morte várias vezes para eu ver que eu não era nada. Meu Deus. Sou nada. Que hora que Deus quiser fazer assim, Ele tira o teu ar, tu morre. Sabe o que é 5 dias ficando com oxigênio no nariz quando eu não conseguia respirar? Eu nunca dei tanto valor, pastor, de acordar e fazer assim, Só que a gente não dá valor, porque nunca foi tirado. Quando tiraram de mim, eu só respirava com oxigênio, eu comecei a dar valor. O que é respirar com seus pulmões? Eu quase não tinha mais os meus. Eu tinha só 25% dele. Então, amados, eu não sei nem, pastor, se aqui vocês têm esse costume, entre aspas, mas eu queria chamar o povo aqui à frente.